Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Nós estaremos lendo dos versos 12 ao 15. Carta de Tiago, capítulo 1, versos de 12 ao 15. Quem encontrou, diga amém. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Podemos sentar, já oramos. Irmãos, na noite de hoje, dando continuidade aí à nossa proposta de estar caminhando junto com os irmãos de forma expositiva nessa carta, eu quero, nessa noite, fazer um pedido aos irmãos. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Inclusive, quero dizer para os irmãos que eu não estou preocupado em terminar essa mensagem hoje, mas eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque a partir do verso 12, Tiago vai mudar aqui a sua maneira de avaliar os problemas que ele está pontuando com a igreja a qual ele escreve. Nós vamos ver que durante essa mensagem, que Tiago ele passa de uma visão geral para uma visão mais específica. Ele vai passar de uma visão mais geral para uma visão específica. Então eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, para que a gente possa aproveitar o máximo do que essa carta tem a nos passar. Eu confesso aos irmãos que eu tenho sido impactado por esta carta, pelo fato de ter a responsabilidade de preparar uma mensagem expositiva. Ela exige muito mais do que as demais formas de pregar, porque você tem que ler o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. E hoje os irmãos vão ver muito mais termos do original do que antes, mas isso é necessário. Por quê? Prestem atenção no tema da mensagem: provação versus tentação. Como identificar a fonte? Provação versus tentação. Como identificar a fonte? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Em relação a essa perícope que nós vamos começar a entrar nela na noite de hoje. Porque muitos atribuem a Deus provações e tentações como se Ele quisesse manter o homem numa corda bamba, tendo como projeto derrubar esse homem, provocar a queda do homem. Alguns teólogos e também crentes de bastante tempo de caminhada atribuem a Deus não somente as provações, mas também as tentações. Tiago, que nós já sabemos aqui que é o irmão do Senhor e líder da igreja em Jerusalém, ele escreve essa carta para combater essa ideia. Uma ideia que em momento algum na Bíblia ou qualquer espaço em suas páginas nós vamos encontrar, sendo Deus fonte da tentação. Então nós precisamos identificar de onde vem a tentação e de onde vêm as provações. Por que das tentações e por que das provações? O texto que lemos esclarece a natureza da tentação, sua origem e seus resultados.
É fundamental, meus irmãos, interpretar corretamente as palavras tentação e provação, que no grego elas compartilham a mesma raiz, mas têm contextos diferentes. Aqui, queridos, Tiago começa a aprofundar, como já falamos, as ideias que ele expôs anteriormente. Quando você retorna lá no início do versículo, no início do capítulo, principalmente a partir do verso 2 até o 11, ele vai abordar de forma geral, mas daqui em diante, daqui aonde? Do verso 12 em diante, ele vai trabalhar mais especificamente cada área. Mas nós precisamos voltar e considerar as provações como motivo de alegria, porque ele fala aí, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ele busca, aí Tiago, principalmente no versículo 2, ele busca realinhar o olhar de seus leitores, para que eles não coloquem as suas expectativas em recompensas terrenas, mas naquilo que Deus prometeu aos que o amam. E o que Deus prometeu àqueles a quem amam ao Senhor? A eternidade. Paulo alerta os seus leitores de Coríntios no que diz respeito à questão da eternidade. O autor da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de sua primeira carta, no verso 9, ele vai declarar o seguinte, olha que interessante. Mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou algo para nós. Para nós quem? Aqueles que amam ao Senhor. E que possuem no seu coração uma expectativa de seu retorno. Nós não podemos, meus irmãos, imaginar que tudo o que Deus tem reservado para nós se limita apenas nesta vida. Mas Deus tem preparado algo para nós na eternidade. Os discípulos do Senhor, liderados por Pedro, questionaram a Jesus: Senhor, nós tudo te deixamos para seguir-te. O que caberá a nós, depois de termos abandonado tudo para te seguir? Inclusive o presbítero João usou esse texto hoje de manhã lá na casa do irmão Zé Rodrigues. Porque uma das coisas que o crente precisa atentar, e quando Jesus Cristo fala assim, olha, vocês por terem deixado tudo para me seguir, vocês receberão 100 vezes mais nesta vida, e no porvir a eternidade. Aí alguns seguidores da teologia da prosperidade vai dizer que 100 vezes mais é 100 vezes mais riquezas. E o texto não fala sobre isso. O texto vai dizer que nós receberemos 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais companhia, 100 vezes mais pessoas para estarem conosco. O texto não nos promete prosperidade ali. Então o Senhor tem preparado para nós 100 vezes mais aqui nessa terra e no porvir a eternidade. E por que o presbítero João usou esse texto desse interpelar dos discípulos ali na casa do irmão Zé? Porque a igreja estava em peso ali, compartilhando com ele um momento feliz da vida dele. Que aí está completando mais um ano de vida. Eu acho que não existe uma outra pessoa feliz, mais feliz do que o crente, quando ele compartilha essa data com a igreja. Quando ele transforma uma simples festa de aniversário num culto de ação de graças ao Senhor. Então Tiago ele vai chamar os seus leitores para perceber isso aqui. Nós não podemos, meus irmãos, imaginar que tudo o que Deus tem reservado para nós está simplesmente ligado
as coisas terrenas, mas na verdade, Deus tem para nós a eternidade. A promessa que Ele fez é de um novo céu, de uma nova terra, e nós viveremos com Ele para sempre. Essa é a promessa de Deus. Mas enquanto isso, queridos, o Espírito Santo foi nos enviado para nos conduzir a toda a verdade, diz o texto, para nos fazer lembrar de todos os ensinamentos de Jesus. Mas uma outra missão do Espírito de Deus é nos consolar em meio às adversidades que passamos. Ele está conosco para nos consolar. Ele está conosco para nos guiar diante das provações. Pois quando nós tomamos conhecimento deste futuro maravilhoso, e não somente maravilhoso, mas eterno, um futuro que nos espera, renova-nos a esperança de seguirmos nesse caminho de forma fiel, independente das circunstâncias, independente das adversidades. Por isso, Tiago, ele vai encorajar os cristãos a se manterem perseverantes diante das provações, resistindo às tentações e reconhecendo que por mais que Deus nos permita passar por situações tão difíceis, Deus não tem propósito em nos conduzir à ruína. Por mais que as provações estejam difíceis, não é propósito de Deus em nos conduzir à ruína. Mas sim, Deus tem o propósito de nos aperfeiçoar. Pois é por sua vontade que somos salvos. Mas como a ação de Deus não para no propósito da salvação, porque Deus ele já cumpriu a salvação na minha e na sua vida. Mas nós não vamos entrar no reino de Deus do jeito que nós estamos. E por causa disso, a intenção de Deus é de nos preparar, é de nos aperfeiçoar. Então, se a sua vontade foi nos salvar, e a salvação de Deus mesmo tendo sido estabelecida, o processo não encerrou por aí. Nós somos inseridos num processo de transformação para viver os planos eternos de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos observar, quando olhamos para o verso 12 desse texto, Tiago ele abre o verso declarando: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos observar aqui é que deve haver felicidade por parte do crente quando ele está sendo provado. Mas para que o crente entenda isso, ele precisa amadurecer. Ele precisa galgar os degraus do processo ao qual ele foi chamado. É necessário que haja um sentimento de felicidade pela provação que nós estamos passando. O verso 12 fala isso. Quando Tiago abre o verso com uma declaração de bem-aventurança, ou seja, é feliz o que suporta com perseverança a provação, ele está dizendo que esse verso, ele ecoa como um oráculo profético, porque ele não foi somente, esse termo bem-aventurado, não foi somente usado por ele aqui, mas foi usado pelos profetas do Antigo Testamento. E uma das provas que nós temos é o Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E Jesus, ele vai usar esse termo bem-aventurado de forma exagerada em Mateus no capítulo 5, no sermão das bem-aventuranças, está lá, Mateus capítulo 5, versos de 3 a 11. Depois, quando você estiver em casa, leia, pois o termo usado aqui pelo autor aponta
para mais do que um estado emocional. É muito mais do que um estado emocional. É muito mais, vai muito mais além do que alegria. Ser feliz aqui é entender que eu estou fazendo parte de um processo ao qual Deus está me conduzindo à maturidade. Para entender a sua vontade, o seu desejo para a minha vida. Quando ele declara bem-aventurado, no grego aqui, tanto no Antigo Testamento, na versão ali dos 70, né, Septuaginta, ou também no Novo Testamento, o termo ali é Macários, é feliz. E muitas vezes, se não todas as vezes, né? Como é que nós nos encontramos felizes? Quando tem dinheiro no banco, quando a saúde está bem, quando os nossos familiares estão bem uns com os outros, quando há comunhão, né? Quando está dando tudo certo no serviço, quando os meus alunos estão entendendo o que eu estou ensinando, né? Quando os meus exames estão saindo todos redondinhos, quando as minhas costuras estão saindo legal, os meus clientes estão gostando, quando o meu serviço de mecânica é apresentado assim redondinho, então só assim nos sentimos felizes. Agora, quando tudo isso, e aí vou usar um termo na culinária, quando tudo isso derranca, ou quando tudo isso dá ao contrário, nós permanecemos felizes? Quando eu coloco pelo menos uns 8 pães, né, Priscila, para assar, e todos eles saem assim, ó, tinindo, eu estou feliz. Agora, quando tudo dá ao contrário, há alguma manifestação de felicidade em nós? Ou nós somos caracterizados pela tristeza daquilo que nos contraria? Ou seja, Tiago não está falando desta felicidade momentânea, alimentada por coisas boas. Tiago está falando de uma consciência de que nós fomos chamados para estarmos contentes por fazermos parte do processo de Deus, o processo onde o Senhor está nos conduzindo à maturidade. No finalzinho do capítulo 4 de Atos, os irmãos verão ali a manifestação do que Tiago está falando aqui, do contentamento dos discípulos por terem sido inseridos e terem sido feito partes do sofrimento de Cristo. Eles glorificaram a Deus, eles renderam graças ao Senhor por fazerem parte dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, a felicidade que Tiago está falando aqui não está atrelada a qualquer coisa positiva ou negativa na nossa vida. Bem-aventurado ou é feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, num sentido, Deus está aprovando este homem que se sente feliz por sua postura de obediência e perseverança, mesmo em meio às adversidades. Assim como Cristo declara no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 12, o autor, o Levi, o Mateus, ele vai usar o mesmo termo. Bem-aventurados, macários, sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja,
Assim como em Mateus, meus irmãos, Tiago declarou que felizes são aqueles que suportam com perseverança as suas adversidades. E eu quero fazer aqui uma pergunta de retórica, ou seja, uma pergunta que não necessita de resposta. Suas adversidades têm sido baseadas na pregação do Evangelho? Você tem sido perseguido no seu trabalho porque você prega o Evangelho? Você tem sido perseguido na escola porque você é uma testemunha de Cristo? Nós temos sofrido isso, meus irmãos? Não. Mas as provações que você e eu passamos, nós estamos inseridos nela, para que possamos em Deus amadurecer. Porque no momento que chegar a situação de enfrentarmos aqueles que nos arruirão concernente à certeza da nossa fé, nós não arredaremos o pé um passo para trás. Porque teremos a certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor está nos provando para que amadureçamos e que tenhamos condição de gerir as adversidades. E não somente geri-las, mas glorificar a Deus por fazermos parte dela. A mesma afirmação de Tiago, Pedro também vai fazer na sua primeira carta, ao relatar sobre a prática do bem e a longanimidade segundo o exemplo de Cristo na vida do crente eleito. O apóstolo vai afirmar: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados, macários sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. 1 Pedro, capítulo 3, verso 14. Os cristãos que sofrem por causa da verdade são bem-aventurados, pois estão sendo preparados, como já falamos, por Deus para receber sua recompensa, mesmo que a princípio estas recompensas venham a demorar. Nesse contexto, Tiago ele usou o termo grego peraismon, que identifica a palavra provação. Preste atenção. Peraismon, que identifica no texto a palavra provação. Olha lá, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Qual é o interesse do termo, ou qual é o objetivo do termo grego aí? É uma ação de experimento, de teste, por a prova, ou seja, você está sendo experimentado. Nós estamos sendo testados. Nós estamos sendo postos à prova. Quando falamos a respeito da doutrina do galardão, que é um prêmio que nós receberemos no céu, a Bíblia diz assim: vede sobre o que vocês estão edificando nesse alicerce que já foi posto. Qual é o alicerce que já foi posto? Cristo Jesus. Então, observem que material vocês estão usando para edificar sobre esse alicerce, sobre esse fundamento que é Cristo. Porque no dia de Cristo, esse material usado será submetido ao fogo. É isso que Deus está fazendo conosco. O termo peraismon, provado, é colocar no fogo, é testar, é pôr à prova. Ou seja, a provação aqui é um teste de fé, mas nunca deve ser encarado por nós como uma incitação ao pecado, pois é propósito de Deus permitir nossas provações com a intenção de apurar o nosso caráter.
E Paulo, ele vai orientar os cristãos de Roma a esse respeito. Declara o apóstolo, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5, 3 a 4. Então, qual é o propósito da provação? O propósito da provação ou da tribulação é produzir perseverança. Não ao contrário, eu vou desistir porque está muito difícil. Não, a intenção da provação é provocar em quem está sendo provado perseverança. Porque se ele tiver perseverança, ele vai adquirir experiência. E a partir da experiência, será renovado nele a esperança. Queridos, não há em Deus nenhuma intenção de levar o salvo ao erro. Mas é desejo de Deus que sejamos aprovados. Aprovados. O texto lá, vai dizer, parte B, porque depois de ter sido aprovado, e o termo aí no grego é dokimos, aprovado, testado, achado genuíno, então a coroa da vida será dada. Seremos colocados no fogo, e isso se já não estamos sendo colocados. Eu tenho dito aqui, irmãos, que a igreja brasileira, ela precisa ser colocada no fogo da provação. A igreja brasileira está muito quieta, está muito à vontade. A última carta de João à igreja da Ásia vai chamar a atenção àquela igreja, dizendo a respeito da situação dela. Você é rica, você é abastada, e no seu entendimento você está dizendo, eu não preciso de nada. E Jesus, através da boca de João, vai dizer, tu não sabes que estás nu, miserável, cego, pobre. Alegre-se quando você estiver passando por adversidade. Aprenda com ela. Se é que eu posso dizer isso, permita Deus te provar, para que você seja aprovado. Mesmo que experiências anteriores tenham dado resultado de reprovação, mas reveja de novo e seja aprovado. Deus permite as provações com o propósito de apurar o caráter, não para levar ao erro, e assim a prática do pecado. Portanto, amados, é bem-aventurado, feliz aquele que suporta as provações, pois este receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Em segundo lugar, quero dizer para os irmãos que Deus não é o tentador. Veja comigo de novo aí o verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago proíbe categoricamente afirmando, ninguém diga, sou tentado por Deus. Deus é santo, puro e incapaz de ser tentado pelo mal. O texto diz, porque Deus não pode ser tentado. O termo aí é aperaistos, que no grego significa que Deus não é suscetível ao mal. Preste atenção. Eu quero, amados, abrir aqui agora um parêntese para uma avaliação do que Tiago afirmou aqui no verso 3. O que ele afirmou no verso 13? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. O autor afirmou que Deus não pode ser tentado pelo mal. E então, como podemos responder
se caso alguém nos questionar, mas o que você tem a me dizer a respeito de lá em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus Cristo foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo? Não é assim que as pessoas nos abordam quando nós estamos conversando? Uai, você está dizendo que Deus, Ele não tenta ninguém porque Ele não é a fonte da tentação e muito menos pode ser tentado por ninguém. Deus não pode ser tentado. Por isso, se Ele não pode ser tentado, nós precisamos observar a palavra no texto aí, ó. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo quê? Pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. Precisamos observar a palavra mal aí no texto, que no grego aí é kakos. Esse mal são as circunstâncias ruins da vida que nos levam a pecar. Em outras palavras, são os males do cotidiano. Esses males não tentam a Deus, pois Deus, Ele é o controlador dos eventos, do passado, do presente e do futuro. Mas no caso específico aí de Tiago, na verdade, não de Tiago, perdão, mas lá do deserto, o diabo tentou Jesus. Mas esse mal ali, no grego, não é kakos. Ou seja, circunstâncias não tentam a Deus. E sim, o termo no grego ali é poneros, o mal personalizado. Quem apareceu para Jesus no deserto? O diabo. Então ali o mal é poneros. O próprio diabo tentou Jesus. Não as circunstâncias da vida, porque Deus não pode ser tentado pelas circunstâncias da vida. Mas Jesus Cristo, sendo Ele Deus, foi tentado pelo mal personalizado, o próprio diabo. Por este sim, Jesus foi tentado. Mas Ele não cedeu. Outra coisa que podemos observar, para ficar mais claro ainda, é que quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz, mas livrai-nos do mal. Mateus 6,13, por exemplo. Ele está ali falando de poneros, o mal personalizado. Quando Jesus nos ensina a orar, mas livrai-nos do mal, Jesus está dizendo, livrai-nos do maligno, livrai-nos do diabo. Ele não está falando do mal cotidiano. Jesus está nos ensinando a orar, livra-nos do maligno, livrai-nos do mal, livra-nos do maligno. Outro exemplo é João 17, Jesus declara, e aí no momento eu lembrei de uma ministração na terça-feira da irmã Marina. Eu não sei se ela vai lembrar, acredito que vai, que ela ministrou para nós aqui na terça-feira, sobre a intercessão de Jesus em João 17, você lembra? Não lembra não? Jesus declara, não peço que os tire, foi esse texto, não peço que os tire do mal, mas que os guarde, não os peço que o tire do mundo, perdão, mas que os guarde do mal. Esse é poneroso, maligno. Jesus não intercedeu por nós para nos livrarmos das circunstâncias da vida, mas Ele intercedeu por nós e intercede até hoje para nos livrar do maligno. Precisamos, queridos, glorificar a Deus, pois o Senhor intercedeu por seus discípulos e por todos, diz o texto, aqueles que haveriam de crer, pedindo que nos livre do mal personificado. Tiago também afirma que Deus não tenta ninguém ao pecado. Ele nunca é agente da tentação. Deus, conforme revelado nas Escrituras, é luz. E nele, diz o texto, não há trevas nenhuma, conforme 1 João, no capítulo 1, verso 5. Meus irmãos, a luz representa o bom, o puro, o verdadeiro, o santo, o confiável. Mas as trevas representam o perverso, o pecado e a prática da perversidade. Portanto, quando João declarou que Deus é luz,
significa que ele é perfeitamente santo e verdadeiro, e que somente ele pode nos livrar das trevas do pecado. A luz também aqui citada por João, ela está ligada e relacionada com a verdade, e essa luz expõe tudo o que existe, seja bom ou mal. O mesmo João que escreveu essa primeira carta, ele vai declarar em seu evangelho, no capítulo 3, versos 19 a 20. Diz o apóstolo: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. É simples, irmãos, entender quando nós estamos errados. Porque tudo que falamos de errado e fazemos de errado, nós falamos e fazemos às escondidas. Porque nós não queremos que a luz de Cristo brilhe e denuncie a nossa corrupção. Então, se nós olharmos desta perspectiva, há sim a autoridade de Cristo em nós, para que possamos, sairmos dessas práticas que fazemos as ocultas. O pecado escondido, o pecado de estimação, que nós estamos o tempo todo ali, alimentando ele. Precisamos sair desta realidade. Precisamos mudar de fase, amadurecendo. Eu já passei por isso, então eu não vou aceitar mais isso. Todos aqueles que praticam a maldade, praticam nas trevas, e a luz, ela demonstra todas essas coisas. Isso significa que ele não apenas está separado do mal. Ou seja, quando nós pecamos, você já percebeu que Deus se afasta de nós e sentimos um vazio terrível? A palavra de Deus diz que ele não se compactua com o pecado. A partir do momento que pegamos um certo trecho da estrada, que é a nossa escolha, são as nossas escolhas, nós entramos trevas adentro e nós precisamos ter a consciência que a partir daquele momento nós estamos sozinhos. Quando eu digo, quando nós adentramos a uma estrada escura nas trevas da nossa vida, Deus não quer que nós entremos por ali. Mas se entrarmos, Ele não irá conosco. Deus não se compactua com o pecado. Ele não apenas está separado do mal, mas repudia todo o pecado. Portanto, não há qualquer possibilidade, meus irmãos, de Deus exercer o papel de tentador. Ele não tenta as pessoas levando-as ao pecado. Essa tentação procede de outras fontes, como o mundo, o diabo e a nossa própria natureza. Nisso, nós passamos a entender que há uma diferença clara entre tentação e provação. Não, toda hora eu estou caindo no pecado, não é possível, Deus está me provando. Não, Deus não está te provando. Você está alimentando o seu desejo. Nós alimentamos o nosso desejo. E caímos no pecado. O pecado gera morte. E a morte é o quê? Separação de Deus. Existe uma clara diferença entre tentação e provação. Deus pode até permitir que uma pessoa seja exposta à tentação, ou até ordenar situações em que a fé dessa pessoa seja provada, como no caso de Abraão, por exemplo. Provado por Deus, pois este, quem? Deus, pediu que sacrificasse o seu próprio filho. O texto de Gênesis 22, 1-2, declara o seguinte: e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e lhe disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha. Mas Deus jamais é a fonte da tentação para o homem.
Ao contrário, a inclinação do pecado surge do coração humano caído na corrupção, diz Paulo. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode o ser. Romanos 8, verso 7. Portanto, amados, devemos eliminar da nossa mente toda a teologia distorcida que responsabiliza Deus pelas quedas morais do homem. É de suma importância entendermos isso, para que haja um testemunho correto da nossa parte, para que haja uma transmissão clara e fiel do Evangelho. O erro está em atribuir ao divino o que é fruto do nosso próprio desejo. E eu quero parar por aqui, dizendo aos irmãos que é necessário que compreendamos o que Deus está fazendo. O que o Senhor está fazendo. Eu gosto sempre de lembrar das palavras do meu pai. Ele diz que nós precisamos estar conectados ao Espírito de Deus para entendermos o que Deus está fazendo. A apostasia já é uma realidade na Igreja de Cristo. A apostasia, como temos estudado aqui na quinta-feira, já estudamos, não é o simples fato de nos afastarmos da verdade. Existem pessoas dentro da igreja apostatados da verdade. E todas as vezes que nós enxergamos essas características, nós podemos entender que assim como o espírito do anticristo já se faz presente na nossa era, não falta muito para ele se manifestar. E quando o anticristo se manifestar, aí sim será testada a maturidade que Deus tem requerido de nós. As adversidades que passamos, que você enfrenta, os problemas, né, Valquíria? Que enfrentamos, é uma escola para o momento que vier a dificuldade, possamos saber administrar. Senhor, eu sei em quem tenho crido, e que porquanto o meu Redentor se levantará sobre a terra, porque é Ele que tem guardado o meu bom depósito. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor fortaleça a sua igreja, nos fortaleça, e que tenhamos a consciência de que não há a realidade e não há o ensino bíblico de que o Senhor nos livrará da provação. Mas o Senhor estará conosco no dia da provação. Tenha essa consciência. Tenha essa esperança. Viva no seu coração. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Que a graça do Senhor seja manifesta no seu coração a cada dia. E que Ele nos dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Vamos orar?